Fala pessoal, tudo bem? Sou eu de novo para o desespero de vocês. E aí, o que eu queria comentar hoje, que eu escrevi uma frasezinha aqui que veio à minha cabeça, é o porquê é mais forte que qualquer como. Parece meio confuso de início, mas vai fazer sentido. Acho que é assim, porque o porquê é mais forte ou mais importante que qualquer como. O que eu quero dizer com isso, né? Quando eu pensei nessa ideia para o vídeo, né? Pesquisando aí várias ideias e tal, eu acho que assim, o porquê, o que nos incentiva e o que nos faz querer fazer as coisas, o que nos movimenta, o que nos dá força motriz para a gente acordar de manhã e correr atrás dos nossos sonhos e fazer as nossas coisas e tudo, ir à academia, ir para o escritório, ir para a faculdade, fazer mestrado, fazer MBA, fazer pós, fazer o Diaba 4. É, eu sinceramente acho que essas coisas todas elas devem ser vistas do ponto de vista no sentido de que por que nós fazemos essas coisas em detrimento de como nós fazemos essas coisas? Porque assim, ah, eu quero ser tal coisa, eu quero ser, sei lá, juiz. Como eu vou ser juiz? Ah, estudando, não sei o quê, não sei o quê, estudando para concurso, não sei o quê, mas por que eu quero ser juiz? Por que eu quero ser defensor público? Por que eu quero ser delegado de polícia? Por que eu quero ser concursado policial rodoviário federal? Eu acho que a pergunta mais importante da vida é por quê? Isso é, vem da curiosidade intrínseca do ser humano em entender por que, por que o porquê que o mundo é assim e como o mundo funciona, né? Por que as coisas são assim, né? Porque a gente pensa, tipo, eu quero tal coisa. Como é que eu vou obter tal coisa? Não sei. Mas por que eu quero tal coisa? Ah, eu quero uma Ferrari. Como eu vou obter uma Ferrari? Ah, trabalhando muito, juntando dinheiro, investindo, bababá, 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 financiando e comprando. Beleza, tranquilo, compro uma Ferrari. Mas por que eu quero uma Ferrari? Eu quero uma Ferrari para motivos internos meus, ou eu quero uma Ferrari para agradar as pessoas ao meu redor, ou para tentar agradar as pessoas ao meu redor, ou para fazer com que elas pensem que eu sou melhor do que elas porque eu dirijo uma Ferrari, porque eu dirijo um carro caro, sabe? Ah, eu quero viajar sozinho para fazer a Transiberiana, lá na Rússia, passar na Sibéria de trem, uma viagem linda. Pô, como não é difícil. Tudo bem que agora a Rússia está em guerra, é um pouco mais complicado. Mas por que eu quero fazer a Transiberiana? Por que eu quero me deslocar metade do mundo para fazer uma viagem, gastar dinheiro, pô, possivelmente ter diversas dores de cabeça, passar frio, ir para um lugar que eu não falo a língua, não conheço ninguém. E aí você para e pensa, por quê? E eu te respondo na ponta da língua, porque vai ser uma experiência incrível e inesquecível
e maravilhosa. E é justamente por esse motivo que eu vou para o Polo Norte. Eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, eu não sei nem se eu já fui para o Polo Norte, se eu estou no Polo Norte agora, se vocês estão assistindo e eu estou perdido em algum lugar no Polo Norte. Então, se eu estiver no Polo Norte, muito obrigado. Meu muito obrigado. Eu estou no Polo Norte. Daqui a pouco eu estou de volta, pessoal. Não se preocupem. Nenhum urso polar vai me atacar, porque eu falo a linguagem dos ursos e eu trouxe várias Coca-Colas. Então, se eles tentarem me atacar, eu vou dar Coca-Cola para eles. Eles vão ficar bem tranquilos, bem calmos. E a gente vai ter uma conversa civilizada. Mas eu acho que entender o porquê das coisas é muito mais importante do que o como. Tipo, eu quero ser sócio de escritório eu quero ser sócio de um grande escritório de advocacia. Como? Não sei. Trabalhando 15 anos no escritório de advocacia e torcendo para os outros sócios me promoverem à sociedade se eu for competente o suficiente. Mas por que eu quero ser sócio do escritório de advocacia? Porque porque é um sonho antigo meu, que eu acho que eu vou ser muito feliz trabalhando com isso, sabe? Porque porque eu já amo o que eu faço, sendo um só um associado qualquer, e eu acho que poder atuar como sócio vai ser muito mais legal, muito mais abrangente. Então, isso me lembra um pouco aqueles 5 princípios do jornalismo, né? Que minha avó era jornalista e ela sempre falava, né? Que é quem, quando, onde, como e por quê. E toda reportagem tinha que ter essas 5 informações, né? Mas no nosso caso é um pouco mais restrito, que é o como e por quê. Eu quero fazer tal coisa. Como eu vou fazer tal coisa e por que eu vou fazer tal coisa. Eu acho que não só o como, o como é um pouco. É justamente esse meu ponto. O como, ele não é importante. O como, assim, a gente vai, porra, nem que vai descobrindo na hora, vai resolvendo na hora, vai trabalhando na hora, mas o porquê, a razão por trás das coisas que traz a verdadeira importância. Por que que eu quero fazer tal coisa? Qual é a minha razão de ser? Qual é a minha razão de movimentação? Qual é a minha ideia por trás daquela atitude? Que eu quero? Por que eu quero fazer aquela coisa? Por que eu quero falar com aquela mulher? Por que eu quero é, iniciar um relacionamento, terminar um relacionamento? É, por que eu quero me casar? Por que eu não quero me casar? Por que eu quero ter filho? Ter filho, então, é um exemplo crasso. Pô, ter filho, o como, todo mundo sabe como é que é. Talvez as crianças ainda acreditem nas cegonhas, mas as pessoas um pouco mais conhecedoras da anatomia humana sabem como funciona. E mas mais importante do que como ter um filho é por que ter um filho. Você vai trazer uma alma ao mundo. Um milagre ali da concepção de uma nova vida. Claro que é uma coisa, é um acontecimento belíssimo, poético e lindo, mas é uma questão que levanta esse questionamento de por que eu quero ter um filho. Para deixar um legado. Porque é meu sonho. Porque, sei lá, pode ser qualquer motivo, sabe? Por isso que, na minha opinião, em todos os sentidos da vida, talvez não todos, que eu costumo achar que qualquer generalização
estúpida, mas nesse sentido talvez o porquê das coisas é mais importante do que qualquer como, sabe? Pensa num, eu quero ficar bilionário, eu quero ficar multimilionário, eu quero ter, sei lá, 200 milhões de reais. Como? Por meio de investimentos, por meio de, enfim, fazer os aportes mensais, o dinheiro, não sei o quê, bababá, ter toda a psicologia financeira de não resgatar quando o mercado cair, muito pelo contrário, quando o mercado cair, você coloca mais dinheiro e mais profundo do que o como é o porquê. Por que que você quer ficar multimilionário, né? Por que que você quer ter 200 milhões de reais? É para impressionar os seus coleguinhas? É para comprar um apartamento de luxo, um carro de luxo para impressionar os coleguinhas, as pessoas? É para quê? Sabe? Qual é a razão de ser disso? É para é para às vezes não é para nada, só para dizer que tem também. E eu respeito. Só para dizer que tem 200 milhões de reais e é isso. E nunca mais precisa se preocupar com dinheiro, não precisa se trabalhar e tá feliz da vida. E cada um sabe de si. Mas eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que se questionar do que, porquê do que nós estamos fazendo o que estamos fazendo, sabe? Tipo, isso também me remete à questão da Hannah Arendt e da banalização do mal, né? De que muitos dos soldados nazistas estavam ali sempre argumentando que estavam seguindo ordens às cegas, sem raciocinar, sem questionar, sem perguntar por quê. É, a ordem era levar os judeus para os guetos, e aí ninguém perguntava por quê. A ordem era levar os judeus para os campos de concentração, e nenhum soldado perguntava por quê, sabe? Porque depois ficou-se sabendo que os que estavam macumunados, né, digamos assim, mais a fundo com o plano de Hitler, era a SS, que eu vou esquecer o acrônimo aqui agora, mas era a SS que tinha o símbolo da caveira que eles usavam no cap, mas que a Wehrmacht, perdoem meu alemão, que era o exército alemão em si, na verdade, eram garotos que eram arrancados de suas casas e levados para o front e que muitas vezes, assim como o povo alemão em geral, não sabiam o que estava acontecendo na guerra com o povo judeu, sabe? E com a população preta, e com os ciganos, e com os homossexuais, e com todos os outros povos perseguidos do leste europeu, né? O pessoal dos Balcãs, etc. E isso é muito importante pontuar também. Tanto que o Tales, né, o meu pai honorário, tá estudando essa questão de conflitos internacionais. Ele me trouxe uma informação que eu achei muito interessante que eu não sabia. O Médicos Sem Fronteiras, ele, ele intervém, né, nas situações de conflito e ele tem uma prática de denunciar, né? Ele vai lá ajudar as pessoas e ele denuncia a situação. A Red Cross, a Cruz Vermelha,
ela vai nos lugares, mas ela não denuncia. Ela não conta para ninguém o que está acontecendo, porque senão eles não deixam mais ela entrar nos lugares, cara. Então a Cruz Vermelha sabia do que estava acontecendo, sabia do Holocausto antes de todo mundo. E isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura. Não estou dizendo que eles estão errados, não, porque eles entravam nos lugares justamente para cuidar dos feridos, tá? E, 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 e eles não denunciavam o que estava acontecendo, porque senão os nazistas não deixariam mais eles entrarem. Então, cara, devia ser uma situação enlouquecedora, enlouquecedora para a galera que estava entrando ali naquele lugar para cuidar dos doentes. Cara, imagina, você entra num lugar e você olha aquilo ali e você não acredita. E você fala, gente, o mundo precisa saber disso, mas eu não posso contar, porque senão eu não vou poder voltar aqui para ajudar essas pessoas. Imagina a situação, cara. Mas eu pretendo falar isso num próximo vídeo de novo, eu tô só pontuando rapidamente. Valeu, pessoal, obrigado, boa noite.